E o que o Ben já falou de Palmeiras 2, Corinthians 0? Já viu? Vamos ver aqui então? Antes, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, se não for inscrito. E eu, claro, né, vou pedir também para você deixar um comentário aqui se você concorda, se você discorda do Benjamin Bach. Olha o que o Benja falou de Palmeiras 2, Corinthians 0. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Torcedor do Corinthians tem que se ajoelhar, agradecer a Deus que perdeu só por 2-0 para o Palmeiras. O primeiro tempo foi ridículo e o segundo tempo conseguiu ser mais ridículo ainda. Logo no segundo tempo, com 1 minuto, bola cabeçada no travessão, o Donelli fez 2 boas defesas, teve gol anulado do Vitor Roque. Corinthians morto em campo, apático, pesado, covarde. Precisa avisar esse time que o título do Campeonato Paulista já acabou. Vai viver disso até quando? Ô Ramon Dias, você poupou o time contra o América de Cali para fazer isso hoje? E olha, não adianta vocês querem colocar a culpa toda no Donelli não, viu? O primeiro gol, o Carrilho abriu pro Piquerez fazer, no segundo o Martínez errou um passe. Gente, o Corinthians não jogou nada, foi ridículo. Chega de Ramon Dias, chega! O Corinthians foi sofrível. Se o torcedor do Palmeiras estava até agora, até este sábado, procurando um motivo para acreditar na temporada da sua equipe, porque o Paulinho está chegando e a partir de agora o time, com a presença dele, promete ser muito diferente em termos técnicos, em termos de perigo ao adversário. Mas se ele precisava de uma atuação para acreditar que 2025 vai ser bom, ele teve hoje, com 20 minutos, ele já tinha visto o que precisava. E depois o Palmeiras controlou o jogo de maneira organizada, como os times que são bem treinados sabem fazer. E se o torcedor do Corinthians precisava de mais motivo para se preocupar, porque o Garro está machucado e não joga, porque o seu goleiro, que foi responsável pelo título estadual, também não está jogando, porque na ausência de um lateral que saiba marcar o Estevão, o Corinthians não tem resposta para esse tipo de ameaça do Palmeiras, que hoje nem foi necessária, nem precisou, né? O torcedor do Corinthians hoje, com 20 minutos, tinha totais motivos para se preocupar, iniciando por essa saída de bola, que, de novo, eu preciso dizer, o Emiliano Dias, que era o técnico hoje, né, o Ramon, o pai dele está suspenso, precisa explicar, e bem explicado. Aliás, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né, porque me parece que o único momento do Memphis no jogo foi esse também. O Memphis apareceu no jogo para isso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Que pacote para o torcedor do Palmeiras, né? O André estava aqui enumerando, eu estou pensando aqui. Então vamos lá. Uma vitória no Clássico, com absoluta supremacia, um 2-0 que podia ter sido 4-5. Felipe Anderson atuando bem mais uma vez, né? Era necessário que isso acontecesse, ainda mais num Clássico. Já tinha ido bem no meio de semana, entrando no lugar do Veiga ali, mas atuando bem, no lado que ele gosta de atuar. Uma boa atuação do Estevão, que teve assistência e depois acabou quase fazendo gol. Invalidado, mas teve gol do Vitor Roque, né? Participou, fez o gol, deu um gostinho. Teve o Paulinho aparecendo, quase também teve oportunidade, né? Quer dizer, é uma série de boas notícias para o torcedor do Palmeiras, justamente no Clássico, aquela que a partida, um confronto mais pesado para o Palmeiras, pelo menos aí em termos de rivalidade, dando uma resposta também à decisão. O título não volta, né, Eugênio? Mas você dá uma resposta, pelo menos com relação a desempenho e atuação. É isso, boa noite, William, boa noite, companheiros, fãs de esportes. É isso, no futebol tem essa máxima, né? Não acaba ali. Tem sempre algo novo. Você está sempre recomeçando um dia depois do outro e permitiu ao Palmeiras hoje entrar com não só com o que disse aqui o Kfouri, né? Com essa necessidade, essa premência de dar uma resposta diante do maior rival, mas também com uma reorganização da sua equipe, que foi possível desde então. Acho que até foi obrigatória desde então, porque o que se apresentou nos 2 jogos finais do Campeonato Estadual foi muito pouco por parte do Palmeiras. Futebol bem abaixo do que se esperava. E a partir do meio de semana do jogo com o Cerro, ele começa a fazer mexidas que fazem muito sentido. Então, acho que a libertação do menino Estevão é a grande notícia. Porque a gente falava muito, né, que ele ficava preso à ponta direita. E a liberdade que ele ganha para se movimentar por outros setores do campo, sem, é claro, abandonar também o lado direito, eu acho que isso traz muito de bom. Por exemplo, a possibilidade do Felipe Anderson ocupar aquele espaço onde ele se sente à vontade e com isso contribuir mais também para a equipe. Essa liberdade também do Facundo, que se movimentou bastante no jogo de hoje.
eu acho que tudo isso soma. Só faltou para a torcida do Palmeiras o jogo ter sido no Allianz, né? Pois na é. sua casa, porque ela não compareceu, ela não conseguiu encher o estádio em Barueri, mais uma vez. Tem alguma dificuldade lá, o estádio todo foi reformado e tal. Tá tudo bonito, mas a gente via ali, por exemplo, ali atrás do gol, né? Espaços que não estariam vazios, com certeza, se o jogo fosse no Allianz. Mas acho que é essa a questão. É uma noite para o torcedor do Palmeiras comemorar. Tá, essa altura, sábado, então. Opa, perfeito. Acaba num horário bom ainda, né? Exatamente, terminou mais cedo. Então é um dia para o torcedor do Palmeiras comemorar. E quanto ao Corinthians, a gente fala ao longo da história do futebol muito na curva da preparação física. Não, para o time chegar no auge em tal momento. Eu acho que do Corinthians não foi exatamente a preparação física, mas principalmente o foco. O foco do Corinthians esteve naquelas semanas em que ele decidia se conseguia classificação para a fase de grupos da Libertadores e decidia também o campeonato estadual. Perdeu a vaga na Libertadores, mas conseguiu o estadual. Tanto que, após a final do estadual, o Garro fala, vou parar. Sim. Não aguento porque estou no meu limite. O limite do Corinthians era ali. Ganhei o estadual, não deu para Libertadores, uma pena, mas agora vamos reorganizar tudo, porque estava esticando a corda demais. E hoje a gente viu um time que, ao invés de esticar, deixou a corda muito frouxa. A corda hoje entrou muito abaixo do que poderia entrar para um derby. Um derby, gente. Então, aquela saída de jogo, concordo com o André, um negócio assim, muito doido, né? Muito louco. Mas aconteceu. Impressionantemente aconteceu. E precisa de explicações. Para terminar o que você perguntou, o torcedor do Palmeiras ainda teve a devolução da brincadeira. As cabeças de galinha, Foi. cabeça de porco. Ainda teve isso. Tem imagem para mostrar já já. Toda a parte que é alegórica, né? Folclórica do clássico, que faz parte também. É a parte pet. De pet, Calçade. Boa noite, Calça. É mais fácil entrar com a galinha do que com o porco. Tem gente que cria, alguns criam galinha como se fosse cachorro, outros criam porcos também. Então, vira pet. Boa noite. Sim, você, qualquer coisa, qualquer área de atuação na vida, você pergunta qual é o propósito disso, né? Estamos tentando atingir o quê? E o Corinthians, 17 dias atrás, tinha um propósito. Quero ganhar o título paulista. Foi outro Corinthians e outro Palmeiras, que não soube lidar com aquele Corinthians, que vinha de uma vantagem no Allianz, e aí a torcida jogou junto, fez tudo que tinha que ser feito e tal, e depois a torcida perdeu as suas regalias, não pode entrar com mais nada no estádio, mas Itaquera jogou junto, o Corinthians ganhou o título. Qual é o propósito de hoje? O Palmeiras tinha o propósito, era dar uma guinada na fase, nada melhor que um clássico. Nada melhor que um Corinthians e Palmeiras para um ou para outro. E sempre um vai sair bem se tiver se tiver vencedor, um sai mal, o outro sai legal. Um acabou de conquistar um título e o outro talvez tenha conquistado a sua guinada, a ignição de uma nova fase. Porque é o seguinte, o Palmeiras hoje entrou em campo numa rotação, numa frequência muito alta e o Corinthians numa frequência muito baixa. O Corinthians estava assim cansado. E o Palmeiras mostrou isso desde o primeiro minuto. E tomou 2 gols do Corinthians de fora da área. O Palmeiras, com tudo que fez, com menos tempo, que parece que o Palmeiras ficou com a bola mais tempo, não ficou. Foi o Corinthians. É que você não viu nada com a bola no pé. Então nem parece, isso passa batido. E um espaço incrível para jogar de fora da área. Sim, porque foi um nada mesmo. Foi um 60 e tantos % de posse e 0 finalização. Zero finalização. Então isso é nada. Uma no jogo todo no final. Então o Corinthians não construiu nada. E ele entrou em campo o quê? Com 4 jogadores de meio de campo com mais mobilidade. Se tinha Ranieri, o José Martínez, o Carrilho, que jogando aberto, às vezes você fechava uma linha de 4 em cima da linha de zaga, o Carrilho pelo lado direito, e tinha o Bidon, né, que tem mais mobilidade que o Garro, ainda mais o Garro, coitado, que está machucado e nem está jogando. O Garro é um meia que pelo menos abastece Memphis e Yuri. Não tinha esse jogador para abastecer, a recomposição no meio de campo estava um negócio, assim, qualquer nota, e depois até, depois a gente vai ver as imagens e tal, aconteceu com este jogo, aqui no posicionamento dentro da área do Corinthians, para o chute de fora da área, você olha uma quantidade enorme de jogadores dentro da área. Quer ver? Vamos olhar. Perfeito. Vamos ver quantos jogadores do Palmeiras tem na área do Corinthians e quantos estão lá dentro. Porque aí você esvazia, né? É uma questão de matemática. Olha lá, vai todo mundo entrando na área, todo mundo. Olha lá a quantidade. Né? Agora,
E, ó, olha a quantidade de jogadores. Vazio. Para uma batida de fora. Mais um gol assim. Então porque é o seguinte, é claro que é da natureza de qualquer um que for jogar bola, quando está sendo pressionado, atacado, você vai recuando para defender o gol. O 7,32 por 2,44. Né? Dá quase 19 metros quadrados. Cara, mas é o seguinte, o gol pode vir de outro lugar também, como veio, de fora da área. Isso aconteceu na bola parada do jogo contra o jogo da Sul-Americana. Agora, que era um time, todo ele sem marcar o adversário, né? Não marca o adversário, se posiciona todo dentro da área e você fica observando a bola para tomar uma atitude. Numa bola parada de escanteio, você marca misto. Você cuida do espaço, eu cuido do jogador. No Corinthians, na área do Corinthians, ninguém cuida de nada. Esse foi mais um gol assim. Então, qual é o propósito do Corinthians? Você não sabe qual foi para o jogo. O do Palmeiras, totalmente definido. Até o Felipe Anderson conseguiu finalmente ganhar um caminho para jogar para um jogo que tenha mais a ver com ele. O Estevão, aí é uma mudança interessante. Quem falou, acho que foi aqui, no nosso programa, o Luxemburgo falou, certa vez, assim, que ele viu o Estevão como um jogador com mais liberdade, mais espaço do que um jogador confinado ao lado direito. O Estevão mais perto de Vitor Roque pode criar pode desestabilizar o adversário. E ainda você tem Felipe Anderson. Então, e o Piquerez faz o movimento quando precisa, ele entra na linha de 4, quando ele pode jogar, ele sobe. Então, surgiu um novo Palmeiras, está começando a surgir. E a gente falava o tempo todo aqui que era preciso ter um tempo, porque era um time com tantos novos nomes que acabaram de chegar, como o Paulinho, que estreou hoje, e que isso não sai do nada. Né? Então, assim, com propósito e ação, o outro sem propósito e ação. Aí uma vitória até curta, pequena, pelo tamanho do jogo do Palmeiras. E deu no que deu, esse 2-0 com uma cara de 4 ou 5-0 aí para o Palmeiras. Esse é um bom ponto. A gente vai falar de vários personagens, né, Jean? Mas acho que esse é um bom ponto falar um pouco do Felipe Anderson. Porque teve a boa atuação no meio de semana, né? Aí entrando no jogo, comecinho, mas entrou no jogo. E hoje, assim, muito claramente à vontade no setor que lhe compete. E isso tem 2 pontos. Você aproveitar o que o jogador tem de melhor, mas a gente fala, mas poxa vida, o jogador tem que ser versátil, tem que atuar aqui, ali e tal. O Felipe Anderson, ele é um cara para jogar naquele setor, ele pode se adaptar, mas ali, Jean, se o cara tá bem ali, se o cara rende ali, se a prova tá aí desses 2 jogos, ele atuando pelo canto dele, eu acho que é uma situação que tá meio que encaminhada ali. Acho que ele pode retomar uma titularidade mesmo desse time, né? Eu acho que sim, eu acho que agora a coisa tá meio encaminhada para isso, né? Para ele jogar aberto pelo lado direito, como a gente viu. Eu só faço algumas ressalvas em relação a essa coisa, porque primeiro parece que se inventou o Felipe Anderson do lado esquerdo no Brasil e no Palmeiras. Não é verdade. O Felipe Anderson, quando jogava na Lazio, antes de se transferir para o West Ham, jogava muitas vezes no meio, na esquerda e jogava na direita também. Mais na direita, mas jogava muito nas outras posições. Ele vai para o West Ham, onde, é verdade, ele acaba não rendendo a mesma coisa que sempre rendeu na Lazio e só joga praticamente pelo lado esquerdo. Tá? O meu ponto eu acho que no momento em que ele não é escalado do lado direito, na hora que ele chega, você tem todas as justificativas do mundo. Porque o Estevão estava comendo a bola por ali. Sim. E eu acho que essa história de, tudo bem, o Estevão precisa jogar pelo meio, precisa ter a liberdade e tal, que cabe a partir do momento em que o Estevão parou de render do lado direito aquilo que ele estava rendendo. Porque o que o Estevão estava fazendo era um absurdo. A análise aí do Benjamin Bach a respeito do derby, Palmeiras 2-0 no Corinthians, para desespero de Benja, que não teve outra alternativa a não ser admitir a superioridade do maior do Brasil. Coloca aqui o comentário, concorda com o Benja ou não? Manda aqui também o seu clique para você chegar no nosso próximo vídeo. Avante palestra!